Meus pais ficaram loucos quando comprei uma casa para mim e não uma para minha irmã. Sempre soube que minha família tinha um favorito, e não era eu. Minha irmã Emily era a menina de ouro, a que nunca fazia nada de errado, a que tinha tudo ao seu alcance. Enquanto isso, eu era o plano B, o substituto, o que se esperava que resolvesse as coisas, fosse responsável, se sacrificasse. Segui o fluxo durante anos, mas um dia decidi que já era o suficiente. Ao crescer, o padrão era Emily. Ela recebia as roupas mais novas, os tutores particulares, as férias dos sonhos. Eu recebia sermões sobre trabalho duro e independência. Aos 16 anos, eu estava virando hambúrgueres em um sujo restaurante de beira de estrada enquanto ela se preparava para uma viagem de verão à Europa. Quando mencionei isso, meus pais me disseram que eu precisava entender as prioridades. Traduzindo, o futuro de Emily era importante. O meu, nem tanto. Não estava ressentido, não no começo. Simplesmente assumi que as coisas funcionavam assim. Os pais investem no filho que acreditam que vai longe, e o outro, bem, aprende a se virar sozinho. Então foi o que fiz. Trabalhei. Durante a faculdade, vivi em apartamentos apertados com colegas de quarto que se esqueciam de pagar o aluguel. E pulava as saídas noturnas enquanto meus colegas de classe festejavam. A cada salário, guardava alguma coisa. Não sabia para quê. Só sabia que precisava de uma rede de segurança, porque ninguém ia me pegar se eu caísse. Depois de me formar, sabia que tinha duas opções: trabalhar duro em um emprego mal remunerado ou arriscar. Então peguei minhas economias e abri uma pequena oficina de conserto de automóveis. Não era glamouroso, e o primeiro ano foi brutal. Noites longas, horas intermináveis, fins de semana com os cotovelos imersos em gordura de motor. Mas valeu a pena. No quinto ano, eu já estava ganhando dinheiro de forma constante, o suficiente para começar a pensar seriamente em comprar minha própria casa. Claro, meus pais sabiam disso. Eu tinha mencionado meu sonho de finalmente ter uma casa em vez de alugar um apartamento minúsculo. E sempre que eu fazia isso, eles sorriram. E de alguma forma, a conversa sempre mudava. Sabe? Suspirei dramaticamente minha mãe. Emily tem passado por tantas dificuldades. O aluguel está tão caro hoje em dia. Meu pai só precisa de um pouco de ajuda. Significaria muito se ela tivesse um lugar estável para viver. Nunca disseram isso diretamente, mas a mensagem era que eu era quem deveria resolver os problemas deles, não importando que as dificuldades de Emily fossem em sua maioria autoimpostas. Enquanto eu trabalhava turnos de 16 horas, ela estava vivendo as melhores férias. Bolsas de grife, noites em restaurantes caros. Mas de alguma forma, ela era a que precisava de ajuda. E então havia o dinheiro. Ao longo dos anos, eu vinha ajudando meus pais financeiramente. Pagando reparos na casa, contas inesperadas, até mesmo dando dinheiro extra quando as coisas ficavam difíceis. No começo, não me importava. Eles eram meus pais, afinal. Mas então comecei a notar pequenas coisas. Minha mãe sempre tinha uma bolsa nova ou meu pai de repente tinha um relógio novo e elegante. No começo, pensei que talvez estivessem economizando. Mas então percebi para onde o dinheiro estava indo. Para Emily. Meus pais não estavam passando por dificuldades. Estavam simplesmente canalizando minha ajuda diretamente para o estilo de vida deles. Então ouvi uma conversa que mudou tudo. Eu estava na casa dos meus pais para deixar algo. Não planejava ficar muito tempo, mas ao passar pela cozinha, ouvi meu nome. Então fiz o que qualquer pessoa racional faria. Fiquei paralisado e ouvi enquanto fingia revisar meu telefone. Tenho certeza de que ela fará a coisa certa, dizia minha mãe. Minha mãe é responsável. Ela tem economizado durante anos. Meu pai concordou. Faz sentido. Não se pode esperar que ela passe por dificuldades. Ela é sua irmã. Dificuldades? Emily? A mesma Emily que nunca pagou um dia de aluguel na vida? A que ainda tinha meus pais cobrindo as contas do seu cartão de crédito. Algo não estava certo. E então percebi. Eles estavam falando do meu dinheiro. Fiquei lá, com o coração batendo forte enquanto a compreensão se fazia presente. Eles tinham um plano. Um plano no qual eu, sem que me pedissem, compraria uma casa. Não para mim, mas para Emily. E a pior parte? Eles assumiram que eu simplesmente seguiria o fluxo. Como se fosse óbvio, como se fosse meu dever. Queria entrar e exigir respostas, mas sabia como isso terminaria.
Eles diriam que eu estava sendo egoísta. Fariam discursos sobre família, responsabilidade, como eu era sortudo por ter triunfado enquanto Emily lutava. Já tinha ouvido tudo isso antes. Precisei pensar. Então fui embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, fiquei acordado olhando o teto do meu pequeno apartamento tipo estúdio, com uma luz piscando na cozinha que eu ainda não havia consertado. Pensei em cada vez que me disseram para esperar minha vez, em cada sacrifício que fiz, em cada vez que engoli minha frustração e sorri. E pensei em Emily. Como ela reagiria se soubesse o que estavam planejando? Se sentiria envergonhada? Grata? Ou simplesmente assumiria que era seu direito? Recebi minha resposta na manhã seguinte. Emily me ligou do nada, com a voz cheia de emoção. Falou sem parar sobre uma nova casa que havia encontrado. É perfeita, disse ela efusivamente. 3 quartos, um quintal. Finalmente posso me mudar. Esperei ela dizer a parte que importava, a parte em que ela me dizia que tinha um plano para pagar, mas ela não disse porque não precisava. Na cabeça dela, isso já estava resolvido. Meus pais haviam garantido isso. Ela teve até a ousadia de mencionar que me deixaria dormir no quarto de hóspede se algum dia eu precisasse de um lugar para ficar. Foi aí que soube que não seguiria mais o fluxo. No dia seguinte, fiz exatamente o que esperavam, comprei uma casa. Só que não há que eles tinham em mente. Não disse nada a ninguém. Sem grandes anúncios, sem explicações. Encontrei um lugar de que gostei, dei o depósito e assinei os papéis. Não era enorme, mas era minha. A primeira coisa na minha vida que era verdadeiramente minha. Pensei que teria tempo antes que minha família soubesse. Talvez alguns meses, talvez até um ano. Mas a vida tem uma maneira engraçada de acelerar as coisas. Estava no meio da instalação da minha nova cozinha, tirando aquelas ridículas adesivos de Viva, Ria, Ame que o proprietário anterior havia deixado, quando meu telefone começou a explodir. Chamadas perdidas, mensagens, minha mãe, meu pai, Emily, até parentes distantes com quem eu não falava há anos. Então vi a mensagem de texto que me deixou em choque porque descobrimos pelo corretor que você comprou uma casa. Não fazia ideia de como eles haviam descoberto. Talvez o corretor tenha mencionado a alguém. Talvez Emily estivesse olhando as mesmas propriedades. Não importava. O que importava era que eu fiz minha jogada. E agora a verdadeira batalha estava prestes a começar. No momento em que aquela mensagem de texto apareceu na minha tela, soube que minha fase pacífica de inauguração da casa tinha oficialmente terminado. Meu telefone não parava de tocar. Chamadas, mensagens, algumas bravas, outras preocupadas, todas com a mesma traição. Ignorando todas. Se eu atendesse agora, me veria arrastado para uma conversa onde distorceriam tudo para que eu fosse o vilão. Em vez disso, voltei a instalar minha casa. O dono anterior havia deixado um papel de parede horrível na sala de estar. E se eu tivesse que lidar com algo estressante hoje, seria isso. Então o interfone tocou. Já sabia quem era. Poderia sentir no osso. Quando abri a porta, meus pais estavam lá, parecendo menos pais amorosos e mais executivos corporativos, prontos para discutir meu descumprimento de contrato. O rosto da minha mãe era uma mistura de decepção e dor, o tipo de olhar reservado para quando eu costumava me esquecer de ligar para casa. Meu pai estava com os braços cruzados, como se estivesse prestes a negociar uma aquisição hostil. Antes que pudessem entrar, me preparei. Os próximos 20 minutos foram exatamente o que acusaram de culpa. Todo o discurso de somos uma família. Minha mãe falou sobre como Emily estava desolada e não sabia onde viveria agora. Meu pai deixou claro que estavam contando comigo para fazer o certo. E o meu favorito lembrete de que, depois de tudo o que fizeram por mim, era assim que eu pagava. Tudo o que fizeram por mim. Como fazer eu pagar o aluguel quando era adolescente? Como esperar que eu financiasse minha própria educação enquanto eles pagavam o guarda-roupa de designer de Emily? Como deixar eu trabalhar em 2 empregos enquanto ela curtia escapadas de fim de semana a um spa? Em todo caso, eu tinha pago 10 vezes mais. Podia sentir que minha paciência estava se esgotando. Mas em vez de explodir, fiquei em silêncio. Apenas acenei com a cabeça. Deixei que falassem. Eu havia aprendido há muito tempo que discutir não funcionava. Eles não estavam ali para ouvir. Estavam ali para impor sua narrativa. Depois veio o ultimato. Minha mãe, com a voz cheia de calma forçada, me disse que eu tinha que transferir a casa para Emily ou ser excluído.
Tive que segurar o riso. Excluído de quê? De seu amor e apoio? O mesmo amor e apoio que sempre vinha com condições. A mesma família que nunca me ofereceu nada sem esperar o dobro em troca. Disse que pensaria sobre isso. Não porque realmente fosse pensar, mas porque queria que saíssem da minha casa. Foram embora com um ar de vitória, como se me tivessem encurralado para eu me submeter. Respirei fundo, entrei na cozinha e peguei uma cerveja na geladeira. Me sentei. Olhei meu celular. Mais chamadas perdidas. Emily finalmente me mandou uma mensagem e já dava para adivinhar o que dizia. Algo sobre como eu estava arruinando sua vida. Algo sobre como ela contava comigo. Eu abri e então vi algo que me gelou o sangue. Uma mensagem de Emily. Mas não era para mim. Ela acidentalmente havia enviado para o nosso chat familiar em vez de para quem estava falando. A mensagem era um plano detalhado sobre como ela e meus pais me quebrariam. Como manteriam a pressão até que eu cedesse e entregasse a casa. Lá estava, claro como o dia, a confirmação de que nada disso tinha a ver com justiça ou família. Era uma derrubada coordenada e eu era apenas um idiota que deveria se render. Tirei uma captura de tela, guardei e fiquei sentado ali por 1 minuto. Pela primeira vez em anos, senti que algo estava mudando. Não era raiva. Não era tristeza. Apenas clareza. Nunca me viram como família. Eu era apenas um recurso a ser usado conforme necessário. Então tomei uma decisão. Eu não ia discutir. Eu não ia dar explicações. Eu simplesmente ia mostrar o quanto estava farto. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Se minha família quisesse uma batalha, eles teriam uma. Mas nos meus termos. Eu não ia discutir nem dar explicações. Eu ia assumir o controle da situação e garantir que soubessem que eu tinha terminado de jogar seus jogos. Primeiro, garanti minhas finanças. Mudei todas minhas senhas, verifiquei minhas contas bancárias e até instalei câmeras de segurança ao redor da minha propriedade. Conhecendo minha família, não descartaria que fizessem algo desesperado. Depois entrei em contato com um advogado. Não fazia ideia se meus pais realmente poderiam me causar problemas legais, mas não ia correr nenhum risco. Depois de explicar minha situação, o advogado me garantiu que enquanto tudo estivesse em meu nome e eu não tivesse assinado nada para Emily, eu não tinha nada com o que me preocupar. Boas notícias, mas ainda assim, não correria riscos. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem de texto de Emily. Estou disposta a conversar, mas só se você estiver pronto para resolver as coisas. Ignorei. Algumas horas depois, chegou outra mensagem, desta vez da minha mãe. Estou preocupada com você. Achei que deveríamos ter um jantar em família para discutir tudo. Sim, claro. Eu não ia cair nessa armadilha. Em vez disso, decidi mudar o roteiro. Se minha família achava que podia me manipular pela pressão, eu aplicaria um pouco de pressão também. Primeiro, fui para as redes sociais. Fiz uma postagem simples. Nada dramático, nada que os criticasse diretamente. Apenas uma foto da minha nova casa com uma legenda finalmente, em casa, trabalhei duro para isso e é tudo meu. A reação foi imediata. Amigos e familiares começaram a me parabenizar, comentando o quanto eu merecia. E então começou a verdadeira diversão. Emily não comentou, mas eu sabia que ela tinha visto. Algumas horas depois, recebi outra mensagem de texto. Desta vez não estava tão educada. Me desceu a bronca sobre o quanto eu era egoísta, como eu a humilhei ao tornar minha compra pública. Aparentemente, alguns dos amigos dela tinham perguntado por que ela não estava comprando uma casa, se eu podia pagar por isso. O ego dela levou um golpe e ela não gostou. Então veio a ligação telefônica. Desta vez foi meu pai. Nada mais de preocupação falsa. Nada mais de que somos uma família. Ele estava bravo. Disse que eu estava envergonhando eles, que eu estava sendo ingrato. Deixei ele descer o sarrafo. Depois, quando finalmente ficou sem fôlego, eu dei uma resposta. Não. Foi então que começaram as ameaças. Se você não fizer a coisa certa, pode esquecer de ser bem-vindo em nossa casa. Novamente. Minha resposta me soou uma situação onde todos ganham. Pela primeira vez na vida, eu não me senti culpado por manter minha posição. Eu não sentia que lhes devia nada, porque a verdade era que eu não devia nada a eles. Bloqueei o número de Emily. Silenciei as chamadas dos meus pais. Depois pedi comida para levar do meu restaurante de churrasco favorito.
Abri uma cerveja gelada e me sentei no meu novo alpendre, observando o pôr do sol sobre minha propriedade conquistada com tanto esforço. Pela primeira vez na vida, eu era verdadeiramente livre. O silêncio não durou muito. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada estava cheia de ainda mais mensagens. Emily havia entrado em modo de crise total. Meus pais haviam começado a controlar os danos. Aparentemente, alguns parentes tinham visto minha postagem e começaram a fazer perguntas. A última coisa que meus pais queriam era que as pessoas fora do seu pequeno círculo percebessem o quão ruim realmente estava a situação. Quase podia ouvir suas conversas. Minha mãe tentando freneticamente dar uma reviravolta na história para não ficar mal, meu pai reclamando do dever familiar e de como eu os traí. E Emily, bem, ela tinha pirado. Ela não só estava desabafando no chat de grupo familiar, como também estava expressando suas queixas nas redes sociais. Verifiquei suas últimas postagens, longos e dramáticos textos sobre como sua vida estava difícil, como ela foi traída pelas pessoas mais próximas a ela e como estava lutando para encontrar um lugar para morar. Quase engasguei com meu café quando vi que ela havia começado um GoFundMe. Isso mesmo, ela tinha criado uma campanha de financiamento coletivo chamada Ajude Emily a conseguir a casa que ela merece. A ousadia era quase impressionante. A descrição era ainda melhor. Ela se apresentava como a irmã em apuros cujo irmão impiedoso havia se recusado a ajudar nela hora de necessidade. Convenientemente, omitindo a parte em que ela esperava uma casa de graça e não tinha feito absolutamente nada para conquistá-la. Um total de $250, provavelmente doados por algum de seus amigos igualmente mimados. Tive que admitir que fiquei um pouco decepcionado. Se você vai cometer uma fraude, pelo menos faça ela parecer realista. Mesmo assim, a situação estava ficando ridícula. Eu precisava acabar com isso antes que saísse de controle. Eu não estava interessado em transformar isso em uma disputa familiar online, mas também não ia deixar que sujassem meu nome na lama. Então decidi lançar uma última bomba. Fiz uma nova postagem, mas desta vez incluiu alguns recibos, capturas de tela reais da mensagem de texto que Emily me havia enviado, onde admitia abertamente que planejava com meus pais me pressionar a dar a casa a ela. Não adicionei nenhum comentário, apenas as capturas de tela, com um título simples esclarecendo alguns mal-entendidos. A internet fez o resto. Em questão de horas, as pessoas começaram a criticá-la. Os amigos que a apoiavam cegamente antes, de repente ficaram em silêncio. Alguns até se viraram contra ela. Percebendo que tinham sido manipulados, Emily apagou seu GoFundMe e bloqueou suas contas nas redes sociais. Meus pais também não estavam lidando bem com a pressão. Aparentemente, alguns parentes decidiram entrar em contato comigo para perguntar por que achavam que estava certo exigir uma casa do filho, enquanto mimavam a filha. No fim do dia, o chat de grupo familiar ficou em silêncio. Não havia mais mensagens de culpa, nem chamadas passivo-agressivas. Só silêncio. E foi glorioso. Me deitei, assistindo o sol se pôr no horizonte. Meu telefone, felizmente livre de notificações. Tinha uma bebida gelada na mão, uma lista de reprodução das minhas músicas favoritas tocando ao fundo. E pela primeira vez em anos, eu não estava esperando cair o próximo golpe. Não estava preocupado com o que minha família pensava ou se havia feito a coisa certa. Eu havia feito o que era certo para mim, e isso era o suficiente. O silêncio durou uma semana inteira. Sem chamadas, sem mensagens de texto, nada. Eu esperava que meus pais tentassem uma última jogada desesperada, mas pela primeira vez, parecia que eles haviam entendido que eu não ia ceder. Talvez a vergonha pública finalmente tivesse afetado eles. Talvez estivessem se reorganizando. De qualquer forma, eu não estava confortável. Então, logo quando eu estava me adaptando à minha nova vida, chegou a próxima surpresa. Um correio certificado. Um envelope grosso com o endereço de retorno de meus pais, do tipo que nunca traz boas notícias. Me sentei à mesa da minha cozinha com café numa mão, uma faca de abrir cartas na outra, me preparando para qualquer bobagem que estivesse lá dentro. Era uma notificação legal. Meus pais estavam me ameaçando processar. Tive que ler 2 vezes para garantir que não estava alucinando. Segundo o documento, eles afirmavam que eu os enganei, fazendo-os acreditar que estava comprando a casa para o benefício da família e que eu havia enriquecido injustamente às custas deles. Era absurdo. Eu nunca fiz uma única promessa a ninguém sobre dar minha casa de presente. Mas a desesperança deles havia atingido novos níveis. A melhor parte. Exigiam uma compensação financeira pela angústia emocional que causei em Emily. Isso mesmo.
Ela estava tão angustiada por não ganhar uma casa de graça, que acharam que merecia dinheiro. Fiz o que qualquer pessoa racional faria. Ri. Então liguei para meu advogado. A conversa foi breve. Meu advogado mal conseguiu conter sua própria diversão quando me disse que esse caso não tinha chance alguma de se sustentar no tribunal. Na melhor das hipóteses, era uma tática de medo. Na pior, uma última tentativa desesperada de manipular para que eu cedesse. De qualquer forma, eu não estava preocupado, mas também não ia deixar barato. Se quisesse intensificar as coisas, eu intensificaria também. Fiz algumas chamadas adicionais. Uma para o meu banco, apenas para verificar 3 vezes se tudo estava bloqueado. Outra para um chaveiro para reforçar a segurança da minha casa. Depois fiz o que sabia que os levaria ao limite. Enviei uma carta certificada para meus pais em resposta, avisando-os de que qualquer assédio adicional resultaria em ações legais. 2 dias depois, as chamadas telefônicas começaram novamente. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Emily. Ignorei todos. Deixaram mensagens de voz, algumas se desculpando, outras ainda tentando me culpar. A de minha mãe foi a melhor. Ela foi de soluços para a fúria em uma única mensagem, exigindo saber como eu poderia virar as costas para minha própria família por algo tão pequeno como uma casa. Pequeno? A ironia quase me derrubou. Se era tão pequeno, por que estavam dispostos a ir a tribunal por isso? Finalmente, no terceiro dia, atendi. Quando meu pai ligou, ele pulou as formalidades, foi direto ao ponto. Eles desistiriam de tudo se eu apenas aceitasse chegar a um acordo com Emily. Eu disse que não havia nada a resolver. Isso foi a gota d'água. Ele explodiu despotricando sobre como eu era egoísta, como os havia traído, como nenhum filho dele trataria a família dessa maneira. Era o tipo de discurso que eu já tinha ouvido uma dúzia de vezes. Mas dessa vez, não senti nada. Deixei ele falar. Então, quando finalmente se cansou, eu disse com firmeza que não tenho mais nada a dizer. Desejo o melhor. Espero que sigam em frente. E desliguei. E foi isso. As ameaças legais cessaram. A culpa desapareceu. Meus pais finalmente pareceram entender que eu não ia ceder. E Emily, bem, ficou em silêncio. Ou percebeu que não conseguiria nada de mim, ou encontrou outro alvo para se agarrar. Pela primeira vez em minha vida, me senti livre. Não mais manipulação, não mais obrigações. Só eu. Minha casa, um futuro que realmente me pertencia, havia vencido. As primeiras semanas de liberdade foram uma adaptação. Eu passei tanto tempo esperando pela próxima rodada de manipulação que se senti estranho acordar sem temer uma mensagem passivo-agressiva ou outra emboscada familiar. Minha casa realmente se sentia como um lar agora, não apenas um lugar que eu tinha que defender. Pela primeira vez, pude me concentrar em mim mesmo. Adotei uma rotina sólida de acordar cedo, ir para a academia, cozinhar refeições de verdade em vez de comprar fast food. Finalmente, eu tive o tempo e a energia para aproveitar as pequenas coisas, como sentar no meu alpendre com uma xícara de café e ver o mundo despertar. Era o tipo de paz que nunca percebi que precisava. Mas, claro, a paz nunca dura para sempre. Uma tarde, enquanto trabalhava de casa, ouvi a campainha tocar. Meu instinto me disse exatamente quem era antes mesmo de olhar. E realmente, Emily estava em pé no meu alpendre, parecendo menos a irmã com quem cresci e mais uma vendedora de porta em porta. No último dia do trimestre, a confiança autoritária havia desaparecido, substituída por algo que quase parecia desesperação. Quase não a deixei entrar. Em vez disso, saí com os braços cruzados, esperando o roteiro que ela teria preparado. Começou com uma pequena conversa desconfortável, forçada, como se estivesse lendo um roteiro mal ensaiado. Depois veio a verdadeira razão pela qual ela estava lá. Eu pensei em tudo e percebi que fui um pouco injusta. Agora não peço uma casa, me garantiu, só um lugar onde ficar. Só por um tempo. Quase ri. Por um tempo, claro. E depois o quê? Deixá-la se mudar e de repente eu estaria pagando as contas dela enquanto ela relaxava no meu sofá, reclamando de como a vida era injusta? Nem pensar. Mantive minha resposta simples. Você tem pais que se desdobraram por você. Por que não ficar com eles? Então a verdade real veio à tona. Ela não era mais bem-vinda lá. Aparentemente, depois de tudo o que aconteceu, a reputação de nossos pais foi afetada. Os parentes que costumavam apoiar seu comportamento não estavam se apressando em tomar o lado dela.
Até alguns dos amigos de Emily começaram a se distanciar. Acontece que, quando você se torna viral tentando enganar seu próprio irmão, as pessoas não querem ser associadas a você. Emily não estava apenas procurando um lugar para ficar, ela estava tentando fugir do desastre que havia criado. Não mordi a isca. Disse a ela que não estava mais interessado em desempenhar esse papel. Sem ressentimentos. Mas não sou responsável por resolver os problemas que você criou. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, sua expressão mudou. A falsa humildade desapareceu, substituída pela mesma amargura de sempre. Me chamou de egoísta, disse que a família deveria se ajudar. Simplesmente dei de ombros. Ela foi embora furiosa, fazendo uma saída dramática que poderia ter funcionado quando éramos crianças. Mas tudo o que senti foi alívio. Uns dias depois, passei pelo shopping para comprar algumas coisas. Enquanto esperava na fila da cafeteria, ouvi uma voz familiar. Era Emily falando alto com alguém em uma mesa próxima. Não estava tentando ouvir às escondidas, mas quando a voz da sua irmã ecoa como um megafone, é difícil não ouvir. Ela estava reclamando alto sobre o quão difícil era a vida agora, como ela tinha que conseguir esse emprego, um emprego de verdade, como uma pessoa normal. Continuou falando sobre como era exaustivo, como não podia acreditar que as pessoas faziam isso todos os dias. Enquanto isso, a mulher com quem ela estava parecia prestes a lembrá-la que a maior parte da população sempre fez exatamente isso. Mordi meu lábio para não rir. Era bom demais. Em vez de dizer algo, peguei meu café e passei por sua mesa, nem me notou, mas ao sair não pude deixar de sorrir. Pela primeira vez na minha vida, não era eu quem lidava com o drama de Emily. Alguém mais teve que ouvir o monólogo dela sobre as injustiças da vida. E sabe o que? Isso estava bem para mim. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de texto de minha mãe. Uma última tentativa desesperada de me fazer sentir culpado para que reconsiderasse algo sobre como a família se mantém unida e como não podia acreditar como eu havia me tornado tão frio. Ignorei. Eles passaram anos deixando claro que eu não fazia parte de sua definição de família, a menos que fosse útil para eles. Agora finalmente entendi algo importante. Eu não era frio, eu simplesmente havia terminado. E pela primeira vez na minha vida não senti a necessidade de dar explicações a ninguém. Comentário observador do Reddit. E no fim, meus amigos, dá para ver claramente quem sempre foi a família e quem sempre foi o recurso. Tem gente que confunde amor com obrigação e apoio com exploração. Mas quando você para de servir, eles param de te reconhecer. E aí, só sobra a verdade. Às vezes a paz começa no momento em que você fecha a porta. Até a próxima. E no fim, meus amigos, não foi a casa que causou o caos, foi o fato de eu finalmente ter escolhido a mim mesmo. Quando você para de ser o recurso da família e vira alguém que se prioriza, muita gente revela quem realmente é. Às vezes, cortar o ciclo é o único jeito de encontrar paz. Obrigado por acompanhar essa história, e até a próxima.